Olá, estamos aqui no Chalé da Praça 15, nesse ponto icônico da cidade de Porto Alegre. Agora conversando com o companheiro Guilherme Barbosa. Guilherme é alagoano, foi acolhido aqui em Porto Alegre no programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia, na Escola de Engenharia da URGS. Guilherme, tu teve uma participação muito importante na organização do PT, foste vereador, além de presidente do partido, secretário municipal, e hoje a gente acompanha com um pouco de apreensão essa problemática dos serviços públicos na cidade, mas também um processo de esculhambação dos espaços públicos, e nós estamos sendo muito chamados a falar sobre o que nós podemos fazer hoje, em pleno século XXI, um contencioso político bastante importante no país e que tem essa expressão também aqui na cidade. Que recomendações tu daria para a militância do PT, para os dirigentes, para os vereadores? Estamos aqui acompanhados do companheiro Adeli também. Queria te deixar à vontade para dar alguns pitacos aí perante essas questões que a gente coloca. Legal. Agradeço muito o convite, no meio aqui dessas duas figuras importantes do nosso partido, e é boa discussão importante, um momento gravíssimo que vivemos na cidade, no estado, na União mais ainda. E nos damos conta que também não é só no Brasil que a gente vive esse processo de direitização, da política e dos conceitos, dos valores, que as pessoas assumem e expressam hoje em dia. Bem, vindo de cima para baixo, no Brasil eu vejo que nesse processo que existe no mundo, nós tivemos, venho dizendo isso há muito tempo, nos espaços onde posso intervir, nas redes sociais também, que nós sofremos um golpe contra Dilma e contra a democracia do Brasil, organizado, planejado e organizado nos Estados Unidos da América do Norte. Isso para mim é claríssimo. Com o PT, o Lula, ou a Dilma, ou quem viesse depois, jamais eles colocariam a mão no nosso petróleo. Jamais tomariam conta de Alcântara. Jamais meteriam a mão na Petrobras, na Eletrobras, no Banco do Brasil ou na Caixa. Isso para mim é claríssimo. Então, veio nesse processo que vinha trabalhando muito tempo, em acordo com o seu Sérgio Moro, o seu Dallagnol, que são verdadeiros traidores do país, lacaios norte-americanos, que fizeram o que fizeram. Prenderam primeiro o golpe da Dilma, depois a prisão do Lula, que todo mundo sabe sem nenhuma prova, baseada apenas em convicções. E a partir daí vem o processo que a gente está vivendo. Vem a radicalização, digamos, de ideias e sentimentos e valores, através do senhor Bolsonaro, que, como eu digo, ele abriu o baú dos piores sentimentos humanos. E globos da vida, as vejas da vida, preparando um clima de demonização da esquerda e principalmente do PT. Juntando tudo isso, se elege Bolsonaro, uma figura, como a gente está vendo, é um verdadeiro ignorante no que essa palavra tem de global, da história, de conhecimento geral. Ele não sabe aonde está nem o que deve fazer na presidência da República. Mas está cumprindo o papel. A direita, que trabalhou ele para nos tirar, quando chegou perto da eleição, tentou retirá-lo, porque eu acho que o candidato da direita era o Alckmin, não conseguiu mais, porque o monstro tinha crescido tanto que eles não conseguiram mais. E agora vê que nada acontece, só vergonha que a gente passa dentro e fora do país. Bom, mas isso também, essa direitização, teve um reflexo na eleição para o governo do Estado, onde disputaram o segundo turno Sartori e Leite, que tem exatamente o mesmo projeto.
são formas diferentes de agir. O Leite é mais habilidoso, tenta dizer que é democrático, né? Enquanto o Sartori é aquela pessoa grosseira, enfim, que tentou tirar proveito disso, inclusive, né? O gringo bonzinho e tudo mais, mas o projeto é exatamente o mesmo, tanto que estão juntos já no governo do Estado. E junto com ele, o senador mais votado foi um cara do mesmo tipo, das mesmas ideias de Jair Bolsonaro. O cara, deputado federal mais votado, como é que é o Van Hatten, é um sujeito jovem ainda, mas extremíssimo à direita, né? Racista, fascista. E o deputado estadual também, aumentando a base da direita, um monte de gente desqualificada, né, do partido PSL que se referia ao senhor Jair Bolsonaro. E já tínhamos tido antes uma notícia disso através da eleição do prefeito que nós chamamos o senhor Marquesan Júnior, que absolutamente desconhecendo a cidade, não conhece absolutamente nada de Porto Alegre, né? E ao mesmo tempo um sujeito autoritário, né? Foi um desastre total no primeiro e segundo ano. Agora no terceiro, não sei que assessoria ele conseguiu ter, que modifica o seu procedimento e passa a comprar diretamente os vereadores e aumentou sua base na Câmara. E veio, mas também muito claramente, para destruir a cidade. O cara veio para destruir, né? O velho discurso de que a culpa é dos funcionários, né? Aprova um projeto que massacra os funcionários e ao mesmo tempo já discutia, eu tenho intervido nisso, para mim é quase que uma questão pessoal, assim, além de política e como munícipe, querer vender o DEMAI, que é um órgão de alta eficiência, sem problema financeiro, capacidade de investimento e corpo funcional, que já era enxuto e agora está faltando mais de 1.400 pessoas. Tanto que o Tribunal de Contas chegou a intervir contra ele com relação a essa questão, né? E agora ele quer privatizar os parques e praças. Nós vamos ter que pagar para entrar nesses espaços públicos simbólicos, porque a praça é o lugar do encontro, é o lugar mais público que existe numa cidade. E também privatizando postos de saúde, no caso da Bom Jesus, no caso da Lomba do Pinheiro, e escolas. Ele também quer se omitir da educação e da saúde, quando os neoliberais dizem que o Estado só tem que ficar com segurança, educação e saúde, pois dois desses ele quer se omitir totalmente. Então o cara veio para destruir aquilo que se construiu na história de Porto Alegre. A gente sabe que está fazendo a mesma coisa com a Carris, pretendendo vender a empresa, que tem umas ótimas linhas, como se sabe. Então há uma tarefa muito grande, né? Monta esse quadro, assim, apavorante, mas não é para meter medo em ninguém, é para convocar, porque nós sempre fomos de luta, nós sempre fomos de garra, e eles não vão nos vencer. Nós vamos ter, leva um tempo, pode levar, mas nós vamos lutar. E só eu vejo, cara, porque o nosso partido ao longo do tempo, não é uma situação atual, mas ao longo do tempo nós nos afastamos das lutas das comunidades. Nós nos afastamos das associações de moradores. Eu acho que esse é o retorno que nós temos que fazer. Além da discussão, da formação política, que é exatamente o que essa direita não tem, eles jogam na ignorância histórica e política das pessoas. Então eu vejo que é a mobilização popular, desde as suas lutas mais sentidas, transporte, educação, a saúde, que nós temos que grudar na população, e também a educação política. Nesses dois campos eu vejo que nós ganhamos dessa direita extrema, cruel, né? Cito a pretendida reforma da Previdência, mas que é burra e inculta. Obrigado. Para concluir aqui, Guilherme, já fizeste um bom apanhado com o Rodrigo, nosso presidente, você já foi presidente. Uma palavra de ordem, resumo, assim, para nossa militância. Por onde devemos caminhar no próximo período?
Como de certa maneira já disse, é na rua. O nosso partido, eu dizia isso e eu repito, o nosso partido nasceu na rua. O nosso lugar é na rua. Na rua significa grudado com a luta do povo, sabe? Nessas manifestações todas justas, né? Nesse momento tem uma luta que eu estou vivendo pessoalmente do plebiscito. O governador quer vender as estatais sem fazer plebiscito, que está na Constituição. Convoco todo mundo para entrar também e assinar o nosso abaixo-assinado. Sabe, é um transporte que piora todo dia, é um posto de saúde que piora. Então é dessa forma que nós estamos. A grande luta contra a reforma da Previdência e uma luta política fundamental, porque significa projeto, que é a liberdade do Lula. Né? Não é só o Lula, que já seria mais do que suficiente, o grande e o maior líder popular da história desse país, mas porque com ele está representado um projeto que foi vitorioso durante 14 anos no Brasil. Portanto, essa é a nossa luta, é na rua. Não tem que ter medo, gente. Esse, inclusive, é um momento que, de certa maneira, eles estão recuados pelo desastre que é a nível nacional. Então, eu convoco isso em todo mundo. Receio e tal, todo mundo tem. Mas como nós nos juntamos, nós somos muito, muito fortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Ótimo.